Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Mônica Conchita e estou por aqui falando de magia. Hoje eu vim conversar com vocês. Lógico, tem muito tempo que eu não tenho vindo nem aparecido por aqui, porque minha vida está bem corrida. Eu deixei lá nos meus Reels que eu não estou conseguindo gravar devido a algumas obrigações do dia a dia, meu trabalho. E mais uma coisinha aqui que Dona Patroa mandou eu fazer, então eu tenho que tirar um tempo para fazer a estátua, trabalhar, cuidar da minha casa, cuidar das minhas meninas, né? E tudo mais. Então eu tô e fora a reforma da minha casa, que chegou algumas coisas que eu fiquei de fazer uma um tour pela minha casa, mas infelizmente não deu, porque felizmente eu chegou aos pisos para eu colocar. Então, deixa eu terminar de organizar a minha vida, que aí eu faço o tour, tá bom? Então minha vida tá bem corrida ultimamente, bem corrida, e fora isso ainda tô tendo que tirar um tempo para fazer a estátua da minha deusa, porque eu sou artesã há muito tempo. Fazia muito tempo que eu não trabalhava com isso, porque eu sempre fiz por diversão. E agora ela quer que eu faça uma para ela. Na verdade, agora não, já tem um tempo que ela tem pedido para eu fazer e eu tô protelando. E tem coisas que ela me concede e ela não protela. Então, temos um acordo e eu vou cumprir com esse acordo. Assim que a estátua ficar pronta, que tem uma parte dela, eu acho que vocês vão conseguir ver, eu vou ficar paradinha aqui porque ela não me autorizou mostrar a estátua antes de pronta. Então eu vou tentar ficar paradinha aqui para poder fazer o vídeo para vocês, porque aqui é o meu local de gravação, só que ela tá secando aqui atrás, tá? Então, hoje eu passei aqui para falar com vocês, porque eu tenho recebido muitas pessoas falando do fato de parece que a magia não dá certo, ou então elas estão desistindo deste caminho por inércia. Então eu resolvi passar aqui para dar um conselho para as pessoas que estão neste caminho e para quem está querendo chegar neste caminho, e esse conselho serve para a vida também, tá? Eu acho que se você ouvir essas dicas e você levar para o seu mundo físico, para o seu mundo normal e levar para a vida dentro da magia, acho que vai te ajudar bastante, tá bom? Então vamos lá. Vou ter que ler assim, deixa eu ver se eu aumento aqui, ó. Mais, por quê? Para eu enxergar e não sair daqui da frente. Assim que ela estiver pronta, eu posso fazer uma prévia, assim que ela estiver pronta, eu posto aqui para vocês, tá bom? As estátuas que eu vou fazer, elas vão ter 70 centímetros de altura, né? E vai ser personalizada. Então, se alguém tiver interesse, não agora, não estou pronta ainda, mas após vocês verem meu trabalho, aí se vocês tiverem interesse, vocês entrem em contato comigo pelo Instagram, tá bom? E aí me manda a maneira como você quer que ela seja feita, e eu vou trabalhar em cima dela pelo menos durante 3 meses, porque ela não é feita de forma, ela é feita à mão. Então vamos lá, vamos falar da natureza humana. Você sabia que o poder e a realidade pode ser aplicada como uma ferramenta de autoconhecimento e estratégia para a sua vida moderna? Por que eu falo poder e a realidade? Porque as pessoas estão vivendo um mundo de fantasia, um pensamento mágico, mas no sentido pernicioso. Elas não estão pensando magicamente sendo bruxas, sendo magos. Porque a gente que é bruxo, que é mago, a gente precisa pensar magicamente. Só que as pessoas estão loucas. Com essa ideia de ET, de arquivos, de segredos, tá todo mundo doido. E isso não é de agora. Isso é do ser humano, tá? Se acomodar numa situação em que algo vai vir me salvar, alguém vai fazer algo por mim, vai chegar um Messias, vai chegar um ET, a deusa vai fazer algo por mim, e que Deus vai fazer algo por mim, e que Jesus vai voltar, e as pessoas ficam neste pensamento infantil e não percebem que a vida não é bem isso que as pessoas, que a internet principalmente pinta, né? A internet tá acabando com as pessoas, com o cérebro. Se penso, logo existo, as pessoas não estão pensando mais, não estão criando lógica, tá? Elas não estão tendo o pensamento lógico antes de chegar no pensamento mágico, tá? A clareza de percepção da realidade, a clareza de percepção da realidade, enxergar o mundo como ele é, sem filtro, se olharmos bem de perto, percebemos que
O ser humano sempre trabalha em interesse próprio, necessidade de sobrevivência. Não interessa o quanto gratiluz seja o seu sacerdote. Não interessa o quanto bonzinho é o pastor. Não interessa o quanto melhor é o padre. É em interesse próprio. Não interessa, pode ser que seja um interesse financeiro, normalmente, tá? Tem muita gente aí dentro da espiritualidade que não trabalha, vende coisas que não entrega, vende falsiê, porque você tá apegado naquele negócio, né? Ai, não deu certo porque você não pensou direito. Ai, é que você não se conectou. Ai, a Deus é que vai vir. É no momento, no tempo de Deus. Então, são coisas que você não são palpáveis. Porque não tem como provar essas coisas. E as pessoas estão vendendo coisas que não se toca para enriquecer. Isso é em todos os setores, tá? Depois eu mostro para vocês aqui, ó. Vou fazer um outro vídeo falando sobre Paranapiacaba, tá? Mas vou falar em outro. Então, o que que acontece? Todas essas pessoas, boa parte dessas pessoas que trabalham em benefício, em espiritualidade, em coach, coach tem um monte, né? É interesse próprio. A gente trabalha em interesse próprio. A gente não vai fazer nada que vá nos afetar. Quem faz isso é muito burro. Me desculpe, né? Muito raramente você vai ver alguém que abdica de alguma coisa por alguém. Normalmente é interesse próprio, porque isso já é da humana, tá? Pois é uma força similar à gravidade. Ó, quando a força de necessidade e sobrevivência é uma força similar à gravidade, e quando você perceber isso, você começa a agir baseados em fatos e não em promessas instáveis. É o que eu acabei de dizer. A promessa de um paraíso, a promessa de uma realização, a promessa de um sacerdócio, a promessa de uma vida melhor. E o que seria uma vida melhor? Como que a pessoa pode prometer algo que você não sabe o que é? É a mesma coisa que o telefone fala, ai, a propaganda do telefone, olha como ela te coloca nesse ciclo, né? Fala assim, ó, telefone tal, a imagem perfeita como você sonhou. Como que o telefone vai saber o que você está sonhando? Ele entra dentro da sua cabeça e fala, porra, é a imagem que eu quero, o celular que vai ter a imagem que eu quero, que eu sonhei. Agora eu te pergunto, como que iPhone, Samsung vai saber a imagem que você sonhou? Entende? Aí como você tem um interesse próprio, você fala, opa, vou comprar porque é o que eu quero, é o que eu preciso. Entende? Eu te amo porque eu me sinto bem, eu te faço bem porque eu me sinto bem. Aí eu sou boa com você porque eu sou humilde. Aí eu faço as coisas para você porque eu me sinto útil. Então, é sempre o eu. Se vocês começarem a prestar atenção em certas frases, a pessoa não fala assim, eu faço as coisas por você porque você precisa de mim, porque eu estou aqui para te ajudar. Eu estou fazendo algo por você porque você precisa. Não, é porque eu me sinto bem, eu me sinto melhor, eu me sinto útil. Eu sou boazinha? Ai, porque eu vou receber o reino do céu. Preste atenção, é sempre de benefício próprio, mesmo que não seja só dinheiro, é status, é moralidade, é o jeito como as pessoas vão te ver. Então, sempre, isso é do ser humano, tá? Não estou dizendo que eu não sou assim, não estou dizendo que você não é assim, todo mundo é assim. E isso você precisa entender a realidade do ser humano. Essa é uma verdade absoluta. Todo mundo. Acabou a bateria do outro, pronto. A gente já resolve aqui 2 pavios. Então, vocês entendem como é que funciona isso?
benefício próprio, seja ele de um jeito ou de outro, é sempre o eu. Maquiavel ensinou sobre virtude e fortuna. A virtude não é virtude moral, tá? A virtude, mas é a capacidade de agir com astúcia, coragem, inteligência, estratégia para moldar o seu destino. E a fortuna representa os elementos aleatórios, caóticos e externos que você não controla. Então, virtude e fortuna são isso, são coisas. Virtude é aquilo que você pode fazer, fortuna é aquilo que vem de fora. Precisamos entender que a vida é pedagógica e é a necessidade que esculpe o caráter humano. Entende? Eu já vi gente que nasceu com dinheiro perder tudo, e eu já vi gente que passou fome, morou na rua e virar empreendedor. E multiplicar, porque aprendeu a lidar com pouco. Quem não sabe lidar com pouco, não vai saber lidar com muito, tá? Então, a necessidade é que faz com que você... Que eu falo direto, as pessoas falam assim, Mônica, você foi muito foda, Conchita, você fez a sua casa, você é muito top, você é muito, muito foda. Mas não é que eu sou muito foda, qualquer um pode fazer, porque a necessidade, eu falo direto isso, a necessidade é que faz o sapo pular. Porque se você deixar, já ouviu aquela analogia do sapo na panela? Vai esquentando, esquentando, vai ficando confortável, quando você vai ver, você já cozinhou. Então é a necessidade que faz o sapo pular, certo? Então se eu fiz, qualquer um pode fazer. Tendo força de vontade, agir com estratégia e agir, né? Caminhar. São momentos de pressão e falta que nos mostra que somos de verdade, quem somos de verdade e nos forçam a atingir a excelência ou desistir. Tenho visto muita gente desistir, tá? Muita gente. Não é uma, não é duas. E não estou falando só da religião ou da bruxaria. Eu estou falando da vida mesmo. De lutar mesmo. De entender que são as debilidades, a falta que faz a gente se movimentar. Tudo é movimento, tá? Dentro do âmbito mágico, existem situações que podemos mudar, outras não, né? Outras não tem como você mudar. Trazer o amor, por exemplo. Você não consegue trazer o amor, você consegue forçar a pessoa a estar com você. E assim você conquistar o amor dela, entende? Então, criamos estratégia para nos adaptar da melhor maneira possível. Esse é o correto. A gente não consegue mudar, então vamos criar estratégia. Vamos agir para que aquilo funcione. Pode não ser da maneira que eu quero, mas vamos nos adaptar daquela maneira. Por aquilo que está acontecendo. O problema não é a dificuldade. O que a dificuldade faz com você. É o que você faz com isso. Entende? Mas existem pessoas que, só porque aprendeu magia, acha que tudo vai ser como ela quer. E quando ela não consegue satisfazer os seus caprichos, simplesmente dizem ou que a magia não funciona ou desistem desse caminho. Já é sabido que a vida é cíclica e as pessoas passam por situações de ordem, prosperidade e conforto e se acomodam nessa zona perigosa, levando ao apodrecimento dos seus conhecimentos e, consequentemente, à queda. Quando tudo começa a dar certo, você também não dá valor. Você se acomoda ali. Isso eu digo também quando você já, vamos supor, estudei para passar, para entrar numa ordem iniciática. Entrei na ordem iniciática, pronto, já estou aqui. Passei o primeiro grau, pronto, já estou aqui. Já fiz, pronto, já estou aqui. Entende? Aí você estagna. A estagnação apodrece o conhecimento. Então, todo conhecimento que você tem que praticar. E assim, na magia funciona assim. Você aprende, o universo vem e traz para que você execute. Aí você, opa, não, tá tudo bom assim, tá ótimo. Aí é onde começa a dar ruim, entende? Dentro desse caminho mágico, devemos abandonar essa postura passiva em um mundo indiferente ao seu sofrimento. Vou orar pelo meu inimigo. Tá tudo bem. É assim mesmo. É no tempo da deusa, entende? E não é assim que funciona. A partir do momento que você aprende a mexer com energias, que você aprende a fazer pozinho, que você aprende a fazer chazinho, que você aprende a fazer banhinho, começam a vir coisas para que você pratique. Se você não praticar, pau, 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 pau. O conhecimento vem através
prática, tá? Porque se você não praticar a magia, você só é um estudioso. Eu falo isso direto. Tem um monte de Wikipédia aí que sabe datas, mas não consegue dar jeito na própria vida, né? Então, vamos nos atentar. Em um mundo indiferente ao seu sofrimento, a sua única defesa é salvar a si mesma, criando uma estrutura inabalável em prol do seu objetivo. Isso chama-se verdadeira vontade. É assim que a gente chama na magia. Seu objetivo é a verdadeira vontade. Tem gente que tem objetivo todo dia, né? Todo dia arruma um pequenininho. Não. É aquilo que realmente você quer, que você está atrás, que você quer conquistar, você vai. É que nem eu. Mundo das ideias. Pensei na casa, desenhei a casa. Aí vou ficar aqui meditando. Gratiluz, namastê. E a casa vai. Ah, ela vai aparecer. Não, ela não vai aparecer. Faça que eu te ajudarei, né? Ninguém diz, nem a Bíblia diz para você ficar sentado para cair do céu. Agir com precisão e esquecer que o mundo se importa com você. Ele não se importa. Ele vai funcionar, ele vai rodar, ele vai girar, com você viva ou não. Quantas pessoas da nossa família, quantas pessoas que amamos foi embora e a nossa vida continuou. Agora você acha que o mundo vai parar para você meditar naquilo que você quer, sem fazer nada, sabendo magia? Não vai, não vai. Faça algo por você. O mundo não se importa com você. E aceitar e você deve aceitar que a paz é apenas um intervalo entre dois conflitos. Então, eu estou de boas. Como é que você vai dar valor na paz? Se você nunca entrou num conflito, você não vai dar valor nessa paz. Então, se a paz está aí, é porque houve conflito. E que virão outros. É assim. É da tempestade à bonança, tempestade à bonança, tempestade. E é assim, a vida é cíclica, a gente gostando ou não. Então, precisamos nos mexer, nos movimentar. Não adianta você aprender magia e ficar esperando a porra das coisas fazer por você. O tempo fazer por você, o universo fazer por você, as coisas materializar. A gente não é mágica, é magia, tá? Agora vamos às dicas. Vou dar umas dicas aqui para você levar isso para sua vida, para sua vida. Isso serve para a vida, não só para a magia, tá? Serve para a vida. Eu sei que vocês estão de olho nela aqui atrás. Eu não podia tirar ela daqui porque ela tá secando. Eu vou dar uma prévia para vocês, tá? Vamos para as dicas. Pensamento invertido. O que seria o pensamento invertido? Em vez de focar só no sucesso, que tem gente que glama, eu vou conseguir, eu vou. Os gratiluz faz muito isso. Aí eu quero, eu posso, eu consigo. Tá, de que jeito? Se mexendo. Então, pensamento invertido. Eu consigo mais, pode haver, avarie, pode haver, como é que fala? Pode haver imprevistos, né? E os imprevistos são a fortuna. Então, ao invés de focar no sucesso, identifique e elimine possíveis erros. Opa, isso aqui pode dar errado, então eu vou consertar. Isso aqui pode dar errado, eu vou aqui consertar. Foi assim com a minha casa. Quando eu comecei a construir minha casa, eu nunca tinha feito. Então, eu chegava em casa, eu repassava meu dia e falava, não, peraí, aqui pode ter uma debilidade, aqui pode acontecer. Então, eu já vou consertar, já vou ajeitar, porque se eu não fizer isso, se vier um terremoto, pode cair. Se vier uma ventania, pode voar. Então, isso é criar estratégia, é você se antecipar aos erros. Para quando vier o terremoto, a ventania, você já está. Não, aquilo ali eu fiz, pode ser que apareça uma outra debilidade? Sim, mas aquela ali você já não se preocupa. Você precisa entender que se aquela debilidade aparecer e você não precaver isso, não se preparar, quando vier a ventania, não vai ser uma debilidade, serão duas, e você só tem 2 braços e na hora do vucu-vucu você desespera. Isso é para a vida, tá? Principalmente na magia. Ao invés de focar só no sucesso, identifique, peraí, eu subi aqui, identifique possíveis erros de materiais, pedido, por isso que eu falo, quando você vai fazer um pedido, você vai fazer um conjuro, você leia, escreva ele, leia várias vezes. Opa, na hora que você está lendo, você já sabe onde é que você tem que acertar, tá bom? Engenharia do aprendizado. O foco não deve ser apenas em acumular informações, as Wikipédias da vida, né, as Wikipédias, e sim praticar. Com o tempo, o seu corpo fará automaticamente o que deve ser feito com maestria. A maestria dentro da magia e de qualquer coisa no mundo só vem com a
prática. Não adianta você ter uma biblioteca do tamanho da minha, ou maior. Não adianta você ter entrado numa ordem iniciática da puta que o pariu dos caralho a quatro. Não adianta você ser sacerdotisa de Ra, se você não sai para ver o sol. Se você não pratica a meditação, se você não pratica os ensinamentos, se você não tem o entendimento daquilo que está sendo ensinado. Minha gata. Então, não adianta você fazer um monte de compras de livro, um monte de cursos, um monte de sacerdócios, um monte de vertentes, e você não praticar nada, você vai ser só um estudioso. Magia é prática, já falava antigamente que era um ofício, um trabalho, então precisa ser praticada, tá bom? Destrua as próprias verdades. Porra, isso é assim necessário dentro deste caminho. Quando a gente estuda filosofia, a gente começa a entender tanto as outras vertentes, quanto a Bíblia de maneira diferente. E eu estava conversando com uma amiga minha ontem sobre um livro de ervas que eu comprei, e a mulher coloca alguns textos bíblicos, né, dentro do livro de ervas. E aí, ela estava me questionando, falou, Conchita, eu não gostei muito, porque fala muito de Deus e coisa e tal, né, tem trechos bíblicos, e eu tenho um pouco de aversão ao cristianismo. Ela tem toda a razão, não julgo, porque o cristianismo, ele fudeu com a vida da gente mesmo, ele aprisionou o ser humano, né, dentro dessa casca, e aí eu conversei com ela ontem, falei, olha amiga, tem alguns cultos, tem algumas vertentes que trabalham com o cristianismo. A estregueria, a bruxaria italiana, o voodoo trabalha, mas de uma maneira que os iniciados os iniciados nesses cultos entendem a maneira de outra maneira. Não é o cristianismo desse Deus católico, tá? Desse Deus cristão. É um cristianismo adaptado. Quando a pessoa é iniciada nos mistérios dessas ordens, tipo tanto a estregueria, a bruxaria italiana, quanto o voodoo e tantas outras, elas têm um entendimento da Bíblia, dos Salmos, diferente da gente, que não tem esse conhecimento, que não está iniciado nesses mistérios. Então, a gente não pode execrar o conhecimento que chega para nós, porque a gente não é iniciada naquele assunto. A gente tem que ter um entendimento. E só tem um entendimento que está iniciado ali. E quando eu falo iniciado, não é aquele rito de passagem de ordens iniciáticas, não. Quando você tem um conhecimento com o entendimento. Aí, quando você entende, você está iniciado naquele mistério, né? Então, sabendo disso, a gente estava conversando sobre, ela falou, a minha sacerdotisa lá, de magia natural, também põe lá Nossa Senhora, faz umas misturas, né? Porque como é bruxaria natural, então não tem um dogma religioso, né? Eu falei, então, como é que da sua sacerdotisa você aceita e dessa senhorinha que fez o livro não? Porque a sua sacerdotisa, a gente não pode só olhar o nosso rabo, né? Tem que olhar o rabo dos outros. Ela falou, você me deu duas chineladas. Eu falei, não, amiga, não, eu só dei o meu ver, o meu parecer. E se serviu para ela, serviu de aprendizado. Então, a gente tem que destruir as nossas verdades absolutas, porque algumas verdades impedem a gente de adquirir um conhecimento de uma outra vertente que não faz parte do nosso culto. E isso atrapalha a sua iniciação. Conhecimento, tá? Nosso entendimento atrapalha muito. Se desafie a ler outras coisas, o que não são da sua crença. Assim, você evita a arrogância intelectual. Eu já passei por mão de muita gente que, eu sei a verdade. Eu conheço. Você não conhece os mistérios, mas eu conheço. Mas só daquilo. Aí quando você entra com outro assunto que tem a ver com uma outra vertente, que tem o mesmo significado, só que com personagens diferentes, a pessoa já, não, isso não existe. É complicado, né? Então, a gente precisa abrir a mente para poder entender. Hoje, como bruxa, eu entendo a Bíblia
muito mais sabedoria do que quando eu era cristã, gente. Eu já fui ministra de teatro cristão, tá? Eu sou uma pessoa multifacetada, filho. Então, assim, eu não me adaptei ao cristianismo porque não é para mim. Não é que eu não entenda. Eu fui atrás, conhecer para tirar da minha vida. Não é para mim. Mas eu não condeno quem seja, porque eles entendem de uma maneira diferente. Quando você tem isso com você mesmo, você começa a perceber, porra, não é que ele tá errado, ele só não tem o entendimento, ele não está iniciado dentro da própria vertente religiosa. E tá tudo bem, tá tudo bem. E a minha cunhada, ela é católica. E quando eu fui conhecer ela, meu finado sogro, fez questão de me colocar contra ela antes de eu chegar. É porque ela é bruxa, cuidado com o que você vai falar, que ela não é bom, porque a minha cunhada é extremamente católica, tá? Ela é o tipo da pessoa que estuda realmente e tenta viver dentro dos parâmetros da religião. Assim, é uma pessoa que eu gosto muito. E aí, quando a gente foi se conhecer, ela já veio armada. Já vou entrar em assuntos difíceis para ver qual é que é a dela. Porra, a gente desenrolou a conversa. Desenrolamos. Conversamos a manhã todinha que meu sogro saiu de lá, tipo assim, vocês não vão brigar? E aí, vô, porra, adorei sua filha. Ela, nossa, a Mônica tem uma sabedoria tão diferente, porque ela tem a cabeça aberta. É uma pessoa maravilhosa para conversar de religião. E eu tenho uma cabeça aberta. Então a gente sentou e conversou e a gente é amiga até hoje. É lógico que a gente tem nossas divergências, porque a gente mora longe, uma da outra. E provavelmente se a gente estivesse morando perto, né, a gente tem divergência até política, mas eu amo ela demais. E tenho certeza que ela me ama demais. E é isso, tá? A gente precisa entender sobre as outras vertentes. A gente não pode execrar simplesmente, não gosto disso. Não, vou ver que algum conhecimento vai ter. Quando você começa a fazer comparativos da Trindade, você vai ver que tem Trindade em todas as religiões e vertentes e como é que eu posso dizer, e nações e religiões. Então, cada um só vai enxergar de outra maneira, tá? Então, é bom a gente destruir certas verdades, só a minha que está correta, e olhar o rabo do outro também, porque tem algumas verdades ali, só a gente só não tem o entendimento. E talvez a gente tenha até mais entendimento do que eles, e eles não tendo entendimento, não tem como discutir. Talvez você até explique para a pessoa como funciona a religião dela. Eu costumo usar, eu costumo usar, como tem muitos cristãos que usam o sentido literal da Bíblia, eu costumo usar o sentido literal contra eles mesmos. E aí a gente entra numa conversa, porque não tem como eles negar que aquilo não está escrito. E aí acaba a conversa sem briga. Porque eu dou razão à Bíblia deles, eu nunca digo que está errado. Eu só pergunto onde é que eles estão entrando nessa conversa. Estão praticando exatamente o que pregam. E aí a bruxa ganhou, entre aspas, né? Concordou com eles, mas deixou eles pensando. É assim que eu faço. Mas para isso eu tenho que ter cartucho. E eu tenho. Peguei um tiozinho essa semana. E olha, o tiozinho, uma pegação, uma encostação, sabe? Falei, não me toque. Eles vêm safadinho, sabe? Ai, irmã, Deus, Jesus te ama, querendo abraçar aqui, ó. Ai, gente, depois eu conto esse episódio pra vocês, tá? Então, lá. Antecipe o pior cenário. Tô levantando uma casa. Opa, como eu disse, vai dar uma ventania, vai dar um terremoto. Opa, vou ter que ficar aqui. E se acontecer, quando tava dando aquelas ventanias loucas, que minha casa ainda era toda de madeira, não passava nenhum Wi-Fi. Não passava. Quando falava assim, tem um ciclone no sul, gente, eu tinha até diarreia, porque minha casa era toda de madeira. Então eu já me antecipava, falava, filha, qualquer coisa você corre pro banheiro, Nicolas, você pega a tua irmã, vai pra dentro do banheiro, porque o banheiro e a cozinha sempre foi, aqui era a minha antiga cozinha, tá? Agora é meu escritório.
É um hall de passagem entre a sala e a minha cozinha, né? Então eu consigo fazer minhas coisas aqui enquanto eu tô com a panela no fogo, é maravilhoso. E aí aqui é meu escritório, né? Então aqui é a minha antiga cozinha, bem pequenininha. Então minha filha corria lá, eu falava pra eles, eu tava no serviço, eu escutava Ciclone, eu baixei aplicativo, porque se caso acontecesse alguma coisa, a casa foda-se, o telhado foda-se, meus filhos eram mais importantes, então eu já me antecipava. Me chamavam de louca. A mãe, você tá doida? Não vai acontecer nada. Até que um dia deu um vento que o telhado fazia assim, ó. E eu tava no trabalho, gente, pensa o desespero. Mas como eu já sabia que eu tinha antecipado os BO, eu sabia que eles estavam seguros. Então, antecipe o pior cenário. Vai cair na minha cabeça. Então, já vamos cuidar, né? Ai, peraí que eu cliquei aqui sem querer. Imagine o pior. Já se preparando para agir se caso a vaca for pro brejo. Isso na magia é crucial. Você já tem que fazer assim, ó. E se o bagulho desviar para cá? E se der um BO ali ou aqui? Porque se a vaca for pro brejo, o que, que vai acontecer? Assim você se prepara emocionalmente, tipo, já tô esperando, pode ser que a vaca vá pro brejo. Então você não abala. Então você já tá esperando, sabinha que é da merda. Normalmente acontece, tá? A vaca pro brejo. Principalmente quando a gente tá testando, artefatos mágicos, defesa psíquica, tombo no inimigo, principalmente tombo no inimigo, tá? O BO, assim, tipo, você mandar uma energia para a pessoa e a pessoa não está devendo e voltar para você, acontece muito, tá? Então, se prepare. Se caso a vaca for pro brejo, o que, que você vai fazer? Opa, eu fiz o feitiço, se não for para ela, opa, já tem um banho de proteção. Opa, já tem um defesa psíquica. Opa, eu já sei me defender de mim mesma. Opa, vou me blindar com o círculo mágico. Entende? Assim você se prepara emocionalmente e consegue agir com tranquilidade. Você vai conversar, você já sabia, então você, opa, então é aqui, aqui, aqui. Já sabia, então eu vou cuidar daqui, né? Ao invés de entrar em pânico. Entenda, quando a vida parar de te confrontar, é para te colocar em um ambiente perigoso. Você se acomoda. E o comodismo, a inércia, eu falo direto, a vida é pedagógica, ela vai te confrontar. E a partir do princípio que você não se move, ela vem e executa. Então, prestem atenção nisso. A vida é pedagógica. Se você está indo por um caminho e opa, não é o caminho. Eu estou indo por um lugar que eu sei que eu vou me fuder. Aí toma. Ou você faz algo para que a coisa flua, abre o caminho na força do ódio, mas você vai ter que fazer algo, ou você troca o caminho. Você está fazendo algo da mesma forma. Mas não, as pessoas no tempo de Deus, a deusa proverá. Porra, ela te deu perna, braço, conhecimento, tu vai ficar esperando? Tem que se movimentar, tá, gente? Precisa. Aprendeu, pratica. Aprendeu, pratica, aprendeu, pratica e assim por diante. Quando você for ver, seu corpo já tá, ó. Chegou um negócio, você já consegue juntar elementos de outros feitiços, de vários feitiços que você fez e cria um na hora, uma emergência. Ou para conseguir o que você quer. Entenda, quando a vida parar de te confrontar, é para te colocar em um ambiente perigoso, onde você se acomoda. Lembre-se, a consciência é um fardo. Isso eu não posso negar, né? A bênção da ignorância a gente não tem mais, porque a gente já sabe, né? A gente já sabe o que está fazendo, a gente já sabe como movimenta a energia. Então, a gente não é mais ignorante. Então, essa consciência, ela é um fardo mesmo. Mas a escolha de como você vai utilizar, é que define quem você vai ser nesse caminho. Então, eu espero que vocês peguem esse vídeo como um conselho mesmo. Assista quantas vezes for necessário. Eu quero agradecer também os quase 1000 inscritos, tá? Eu sei que eu estou devendo vídeo aqui, mas eu não vou colocar conteúdo só para engajamento. Vou colocar conteúdos relevantes. Porque eu trabalho, não dependo de YouTube para viver. Eu trabalho de várias maneiras. Agora com mais um novo ofício. Vou voltar a ser artesã, porque agora minha casa está quase. E quando as minhas estátuas de 70 centímetros estiverem prontas, na minha estiver pronta, aí vocês podem fazer encomendas, tá? Então, lembrando que é feito à mão, eu não vou ter
tiragem de fábrica, sabe? Larga escala, então eu quero fazer uma por uma, com muito cuidado, porque eu quero ser artesã, não quero ser escrava do ofício. Escrava já sou na faxina, tá bom? Então, vocês precisam lembrar disso, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, ou que ajude vocês dentro dessa caminhada, para que vocês não deixem o caminho da bruxaria, que vocês não deixem o caminho da magia, do paganismo, porque é um caminho lindo, não vou mentir para vocês, gente. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu sou apaixonada pela vida que eu tenho, eu sou apaixonada pela pessoa que eu sou uma pessoa psicotérica toda louca que anda na rua que nem uma doida. Esses dias eu ganhei uma blusa do meu namorado. E aí eu coloquei com um cachecol essa semana e falaram assim que eu tava parecendo o Severo Snape do Harry Potter. Aí eu falei assim, vem me encher o saco, eu te mando o espectro baitolo, você vai ver só. Aí essas piadas lá do meu trabalho. E aí, as pessoas falam assim, como é que você tem coragem de andar assim, que nem ela tem um quernunos, né, tem um alce, ossos de alce aqui também na cabeça. Então quando eu passo na rua, assim, não tem um que não olhe. Fala assim, olha que mulher esquisita. Olha, eu acho que para andar assim, que nem uma doida na rua, assim, que nem uma bruxa realmente na rua, acho que só eu e Lara Cabot. Agora voltou a era do Zemo, pode ser que tirem o foco de cima de mim, né? Voltou a era trevosa das góticas, estou bem feliz que agora estou achando roupas diferentes para usar aqui e comprar. Então, é sobre isso, tá, gente? Não desistam desse caminho. Esse caminho eu amo de paixão. É um caminho difícil, é um caminho doloroso, mas é um caminho que te traz resultado. E se você está dentro de um lugar, de uma ordem, de uma igreja, que você não sente isso, esse amor que eu tenho para minha deusa, porque eu vou falar uma coisa para vocês, fazer uma estátua de 70 centímetros, porque é um presente para ela, a minha amiga católica falou, não, ainda bem que eu sou católica, eu sou preguiçosa, hipócrita. A minha amiga falou, uma outra amiga católica que eu tenho, ela falou, por que você parar, fazer uma estátua da deusa? É muito amor. Eu falei, mas é. Porque essa vida, mesmo louca, mesmo doida, cheia de tropeço que eu tenho certeza que seria bem pior sem ela. Sem o culto que eu faço, sem a fé que eu tenho, sem as habilidades que eu adquiri. É um caminho maravilhoso, gente. Eu vou falar. Porque é um caminho de poder, é um caminho de. É uma estrada que você já conhece. Depois que você entra, é uma estrada que você conhece. Você sabe os tropeços, você sabe onde estão as pedras, e ela vai te ensinando a caminhar. Ela não vai dar nada para você, Deus não vai dar nada para você, nada me estimula de graça. Mas é como um jogo de videogame. A cada fase que você passa é um prêmio. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Eu tenho até um negocinho que no próximo vídeo eu vou colocar aqui, que eu ganhei de uma cliente. É muito bom esse, não o presente em si, tá? É lindo, não vou falar que não é. Tem outros dois aqui, ó. Ai, eu achei uma guerra. Olha que coisa mais linda. Eu sempre tô ganhando coisinhas. Então, assim, é muito gratificante saber que você fez um feitiço, que você ajudou uma pessoa a resolver um BO que ninguém conseguia. Eu costumo dizer que a bruxaria era como se fosse a rede do bombeiro. Depois daqui é só o chão. Então, será que você chegou aqui? É daqui para cima. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem a demora, mas Dona Patroa comeu meu fígado, eu precisava, né? Dar atenção a ela. E quando ela estiver pronta, aí sim eu vou fazer efetivamente a propaganda das estátuas para quem quiser comprar. Ela vai ter 170 centímetros, não vou vender estátua pequena. Aqui tem uma que não era. Eu comecei, tá vendo? Para testar material e coisa e tal. Então eu tive que parar ela, porque Dona Patroa não queria este capuz, não queria desse jeito. Diz que essa aqui é a minha cara, eu vou fazer a minha estátua. Então, assim, não vou fazer estátua pequena, assim. É sempre 70 centímetros. Tá? Até quase 70 centímetros. Então, serão estátuas caras, mas únicas. Um beijo para todas vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela paciência. Um beijo. Prestem atenção, ouçam meus conselhos
essa semana tem outro vídeo, tá? Vou ter mais tempo. Fui.